nos proporcionar. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre Jesus e Simão Pedro, né? Falar um pouco dessa mudança de nome e de quem era Pedro. Pedro era um pescador, e ele tinha uma casa própria, onde ele hospedava Jesus. A esposa dele tinha algumas posses, então ele tinha uma vida razoavelmente boa, né, para aquela época. Também ele trabalhava junto com seu irmão André, que era pescador também. E Pedro recebe um apelido de Jesus, que significa pedra, Petros em romano e Cefas em grego, que significa pedra, que significa rocha, fortaleza, sustentáculo para aquilo que ele iria fazer depois. Então, Pedro era um apelido dado por Jesus, assim como João e Tiago eram chamados de filhos do trovão. Então, tinham vários apelidos ali, designando características dessas pessoas. Então, ele recebe, a partir do momento que ele encontra Jesus, ele recebe um novo nome, que está relacionado à missão dele junto a Jesus. E Pedro, é muito interessante nós analisarmos que Pedro é colocado ao lado de Jesus e ele tem, assim, muito destaque no Novo Testamento. Ele aparece muito no Novo Testamento e ele aparece em várias histórias da literatura espírita, de Humberto de Campos, por exemplo, e outros autores que narram pequenas histórias dos tempos de Jesus. Então ele é um personagem que ali ele tem uma função muito importante dentro do Evangelho de Jesus. Porque quando a gente pensa no Evangelho de Jesus, tudo o que está dentro da história é didático, tudo nos ensina alguma coisa. Desde o meio de transporte que ele usou, a comida que foi servida, se foi pão, se foi peixe que ele partiu ali, que ele multiplicou, o vinho, tudo tem um significado. E quem eram as pessoas que estavam mais próximas de Jesus? Tinha várias pessoas de várias classes sociais perto de Jesus. Então, tinha, por exemplo, cerca de 28 mulheres que acompanhavam Jesus. Não eram só os 12 apóstolos, tinha várias pessoas que, inclusive, que tinham posses e que ajudavam ele financeiramente na sua missão, no seu trabalho. Então, todas essas pessoas têm um significado. E qual o significado de Pedro do lado de Jesus? Pedro era um pescador. Ele não tinha um ofício assim muito relevante, importante naquela época. Ele era um bom pescador. Mas ele, nas suas atitudes, a gente percebe ao longo da história bíblica e de outras histórias, que ele era uma pessoa um pouco impulsiva, né? Como nós somos. Ele era irritado, às vezes ele se irritava, ele não tinha paciência. Como a gente vai ver aqui da história, ele olhava assim, sem paciência para tal pessoa, lá vem fulano. Era Pedro. Né? E o que isso nos diz? Isso nos diz que, apesar dos pesares, apesar de nós sermos como somos, porque nós ainda temos muita coisa para trilhar, isso não nos impede de andar do lado de Jesus. Não só Pedro era uma pessoa profunda, como todos nós somos, com várias camadas. Tem coisas que a gente precisa melhorar, tem coisas que a gente já domina mais, já faz com mais facilidade, né? Atitudes dentro do bem. E os apóstolos, eles eram pessoas assim. Eles não eram pessoas que aparentavam o que não eram. Eles eram pessoas com que a gente se identifica, a gente lê e diz, eu sou um pouco assim, eu sou um pouco João, eu sou um pouco Tiago, eu sou um pouco Pedro. Né? E aí a gente se identifica, e isso não nos impede de andarmos do lado de Jesus. Apesar
de nós entendermos, quando a gente olha do ponto de vista material, assim, né? Quem é a pessoa? Pedro. Então, Pedro é esse pescador, esse homem simples, rude, né? Às vezes a gente acha ele um pouco grosseiro, mas eram as características de um homem daquela época, que vivia numa cultura determinada em que ele precisava se mostrar viril, forte, na defensiva para sobreviver e para proteger a família dele. Então, o jeito que Pedro era um fruto da cultura daquele momento, daquele lugar. Mas Pedro, ele não era um espírito de primeira nem de segunda viagem. O Hernani Santana, no livro Universo e Vida, editado pela FEB, ele nos conta que antes de ser Pedro, ele foi Abraão. E depois de ser Abraão, ele foi Salomão, o rei Salomão. E aí, ele foi Pedro, ele veio Pedro. Ele veio de um planeta que orbitava a estrela Sírius, da constelação de Cão Maior. Como vários outros espíritos que acompanhavam Jesus naquela época. Isso nos narra o Hernani Santana. Então vejam, ele foi Abraão, não foi qualquer espírito, ele foi Salomão. Então, ele adquiriu vários conhecimentos, mas o mundo daquela época, tanto da época do Abraão, quanto da época do Salomão, quanto da época do Pedro, era um mundo ainda muito rudimentar, carente de tecnologia, de conhecimento. Para se ter uma ideia, na época de Pestalozzi, se lutava para que todas as pessoas pudessem entrar na escola. Nem todo mundo sabia ler e escrever naquela época. Falar, as histórias eram contadas de forma oral. Então era um tempo muito, muito diferente. E ele é trazido, veja, quantas camadas, quanto conhecimento tem Pedro acumulado tendo sido em outras encarnações, esses dois homens históricos. E a gente olha para Pedro e vê o pescador que ele é hoje. Mas como espíritas, e aí como nós nos olhamos e como nós olhamos o outro. Porque às vezes o mundo é tão confuso e ele nos confunde naquilo que nós somos. E nós acabamos colocando lá para o fundo, lá para trás da cortina, aquelas habilidades que nós trouxemos de outras vidas e que nós às vezes achamos que não cabe nessa vida, mas que nós deveríamos lutar para preservar essas habilidades e esses conhecimentos. Então, entender que nós não somos só o que aparentamos hoje, mas nós temos toda uma história e toda uma cultura como espíritos. E o outro também tem toda uma cultura como espírito, que é boa e que é ruim. Tem coisas boas e tem coisas ruins, como a gente vai ver aqui. E a gente vai analisar hoje um episódio que eu acho uma história muito bonita. Quem não gosta de histórias, que é desse livro aqui no Roteiro de Jesus. É um livro muito interessante, ele tem histórias que falam muito da época de Jesus, de várias coisas que aconteceram. E eu vou ler uma história aqui para a gente poder situar nesse diálogo, nessa conversa, nessa reflexão. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acás, em Corazim, para atender a um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre, de repente, buscando-lhe o verbo reconfortante. Haviam recebido as notícias do Evangelho do Reino e tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. O mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação e compadeceu-se. Vamos guardar esse sentimento de Jesus aqui, ó. Compadeceu-se. Depois a gente vai comparar
com a reação de Pedro. O mestre, instado, quer dizer, chamado com urgência ali, os amigos dizem, não, vamos lá, vamos rápido, senão a pessoa vai desencarnar, vai morrer. Instado, porém, por mensageiros que lhe requisitavam a presença à cabeceira de alguém que se avizinhava da morte, o excelso benfeitor chamou Pedro e pediu-lhe ante os consulentes amigos: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossas tarefas de amor. Aí agora a reação do Pedro. Aí o apóstolo, relanceou o olhar pelos circunstantes. Aí Jesus aqui falando e Pedro assim, aquele olhar assim, aquele olharzinho de julgamento. O apóstolo relanceou o olhar e tão logo se viu a sós com ele, fez-se arredio e casmurro, esperando-lhes a manifestação. Então Pedro fechou a cara, né? Jesus saiu, agora é comigo. E aí, o Eliúde, o joalheiro, falou: discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Aqui, antes da gente passar para a página seguinte, esse convite que Jesus faz a Pedro, Jesus faz a todos nós. Aqui nos coloquemos no lugar de Pedro. E quando nós viemos à Casa Espírita, quando a gente vem estudar, todos aqui estudam na Casa Espírita, fazem parte aqui de algum... não. Mas quando nós lemos, nós estamos ouvindo uma palestra, quando nós estamos estudando na Casa Espírita, quando nós buscamos alento para nós e para os nossos familiares dentro da doutrina espírita, a gente recebe esse convite aqui de Jesus. Vem cá, vem cá fulano, vem cá cicrano, vem cá. Agora você fica aqui, você conviveu comigo, você leu, você assistiu palestra e agora você pode ajudar o teu irmão, teus irmãos aqui. Então esse é o convite que Jesus nos faz. E como é que a gente atende a esse convite? E às vezes a palestra que a gente faz é para ajudar a gente, mas a gente diz, não, aquele dia que eu vi isso era minha mãe que está aqui. Para mim, não. Mas não é por acaso que a gente está aqui nessa palestra, nesse momento. Então a mãe não está, então não é para ela, é para você. Então nós assumirmos que esse recado chega para nós. E a partir do momento que nós temos essa mensagem em nós temos essa responsabilidade. Nós sabemos disso, mas nós precisamos relembrar esses pontos importantes da doutrina. Então aqui nos sintamos chamados por Jesus como Pedro foi chamado, né? Mas vamos nos ajudar a não julgar os outros e a treinar a nossa paciência. Às vezes a pessoa tem aquele vizinho também que diz, ai, põe meu nome lá no centro espírita. E a gente diz, mas vai lá ver uma palestra, eu vou. Mas tá 2 anos pedindo, 10 anos pedindo para você colocar o nome e nunca vim, né? Mas a gente ouve a pessoa, a gente fala alguma coisa para a pessoa e não julga. Porque o passo é dela e a gente tem que dar o melhor que a gente tem para aquela pessoa. O uso que ela vai fazer do que ela ouviu é uma decisão dela. E às vezes a gente quer salvar o mundo, mas a gente quer que o outro faça o que a gente acha que ele deve fazer. E aí a gente carrega aquele peso, né? O outro não foi na casa espírita. Será que eu falei errado? Não, é uma decisão dele. Não cabe julgar, né? Então, aí ele pergunta, o joalheiro lá pergunta, que instruções e bênçãos nos dá
ó dileto companheiro das boas novas. Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. Palavras bonitas, né? Simão, contudo, de olhar carruscante, né? A gente imagina que é um olhar assim, cara fechada, qual se fora austero zelador das consciências alheias. Essa frase aqui, zelador das consciências alheias. Quando a gente julga, a gente faz esse papel de zelador da consciência alheia. Né? Não que a gente deva concordar, passar recibo para aquilo de errado que os outros fazem, mas nós não podemos julgar, o julgamento é uma coisa rasa, porque a gente julga quando a gente não conhece bem a história. A gente bate o martelo no sim, no não, no certo, no errado, no bom, no ruim, mas as coisas são bem mais complicadas do que isso. Né? Aí, brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa. Ele deu um soco na mesa. Aí o Pedro ficou bravo. Conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. Corazim era a cidade lá. E apontando o dedo em riste para Eliúde, aquele mesmo que tomara a iniciativa do entendimento, acusou-o severamente. Que pretendes aqui, ladrão de viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles senão as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas? Como consegues pronunciar o nome de Deus? Voltando-se para o segundo na escala das idades, esbravejou: Tu, Moabe, a que vieste? Ignoras, porventura, que não te desconheço a miséria moral? Como te encorajaste a vir até aqui após extorquir os dois irmãos de quem furtaste os bens deixados por teu pai? Esqueces de que um deles morreu consumido de penúria e de que o outro enlouqueceu por tua causa, sem qualquer recurso para a própria manutenção? Em seguida dirigiu-se ao terceiro. Que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando-o através de execráveis cobranças, no só intuito de roubar-lhe a mulher? Já tens o fruto da tua caça. Aniquilaste um homem e tomaste-lhe a viúva. Que queres, infeliz? E virando-se para o último, gritou: Que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que fazes o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço, em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodaste com as desventuradas crianças de teu bairro, que falecem na indigência, à espera de tua caridade, que nunca apareceu. Ele usou palavras duras, né? Porque Jesus disse para discipliná-los com a verdade. Essas palavras aqui de Pedro, elas são muito duras, muito difíceis. Mas elas mostram o senso de justiça de Pedro. Mostra que ele observava todas essas coisas. E ao observar todas essas coisas, ele imaginava como tudo deveria ser. E essa questão, ela nos mostra, né, mais adiante, que Jesus está de braços abertos para todos nós, embora tenhamos errado ou não. Quem nunca, né, errou, jogue a primeira pedra. Então, esse aspecto aqui, todas essas coisas horríveis que essas pessoas fizeram, nos mostram que, apesar dos nossos erros, nós somos espíritos viáveis. Porque nós não nos esqueçamos que lá no começo, lembram da reação de Jesus? Os rostos vincados, roupas e rostos vincados de sofrimento.
Então Jesus via, através daqueles indivíduos, a dor que eles carregavam pelos seus erros. Enquanto Pedro via apenas os erros. E quando nós atendemos alguém na casa espírita, quando nós conversamos, nós que frequentamos a casa espírita, quando nós conversamos com alguém fora da casa espírita também, olhemos além dos erros das pessoas, nos compadecendo. Porque Jesus viu sofrimento e arrependimento onde outras pessoas não viam. E valorizemos esses sentimentos também em nós, quando nós percebemos erros que nós cometemos com os outros, com aqueles que amamos, com aqueles que quase não conhecemos. Então nós temos que nos compadecer também de nós mesmos, nos entendermos como espíritos viáveis e o outro como espírito viável. Eu não posso mudar a trajetória do outro. Isso é muito difícil de aceitar. Porque às vezes um ente querido, ele toma um caminho que a gente sabe que não vai acabar bem. Aquilo ali vai trazer uma dor para ele. E essa é uma das dores mais difíceis. Porque cabe ao outro e não a nós a escolha do seu caminho. Ou quando o outro está num resgate difícil, passa por uma doença, e a gente se compadece da dor do outro, mas a gente sabe que aquela é uma travessia que ele precisa fazer, que o outro precisa fazer. Então, nós precisamos compreender que essas dores, a escolha do outro, a dor do outro é um caminho que ele precisa trilhar e que a gente vai dar o apoio a ele. Né? E aí a gente passa a olhar além das escolhas. O outro errou, fez uma escolha que eu não queria, mas eu olho ele além das escolhas, que ainda é possível, e sem julgar. Simão alçou os braços ao teto como quem se propunha irradiar a própria indignação. Então ele ergueu os braços e disse: súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Ele sentenciou, aí ele bateu o martelo. Não, o que vocês estão fazendo aqui? Como é que vocês tiveram coragem de vir aqui no Messias? Nesse justo momento, Jesus reentrou na sala, acompanhado de alguns amigos, e entendendo o que se passava, contemplou enternecidamente os 4 publicanos arrasados de lágrimas. Nessa altura, a dor que eles sentiam se multiplicou, ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo e indagou. Ele chegou para Pedro: Pedro, o que você fez? O que está acontecendo aqui? Simão, desapontado à frente daqueles olhos cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar-se. Aí ele se explicou: Senhor, tu disseste que eu deveria amparar estes homens com a verdade. A verdade. Né? Às vezes a gente já ouviu, a gente já disse, ou a gente já ouviu um dizer para o outro: mas tudo que eu falei é verdade. Eu não menti. E a pessoa ataca a outra com a verdade, entre aspas. Né? O que Jesus diz? Sim, falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Então, aquela parte que a pessoa fala uns negócios dizendo: ah, mas é verdade. Falei uma mentira. Isso é uma atitude agressiva. Isso é uma agressão ao outro. Né? Então, eu nunca te disse para aniquilar ninguém. Nunca te recomendaria aniquilar ninguém com ela. E Jesus nunca usou esse tipo de linguagem. E
que diante das nossas imperfeições, da imperfeição dos outros, o que Emmanuel nos fala? Alimenta a boa parte. É aquela historinha, né, daquele historinha dos índios norte-americanos, o índio mais novo chega para o índio mais experiente e diz, olha, tem parece que tem dois cachorros dentro de mim, dois lobos brigando, um é mau, o outro é bom, e eu não sei qual vai vencer essa batalha. Aí o índio mais experiente diz, aquele que você alimentar mais. Então, o que nós estamos alimentando na nossa vida? Os pensamentos. Hoje tem a internet, que é uma coisa que é complicado, né? Que tem muita excesso de informação ruim, que faz a gente ter pensamentos de ódio. Então, essas coisas nós precisamos filtrar o que a gente está alimentando dentro de nós. Aí a gente quer vir uma vez por semana para o Centro Espírita, e o Centro Espírita resolve a questão, e aí o passe resolve, e aí a irradiação resolve. O que a gente está alimentando na nossa vida? Porque, às vezes, a pessoa também vem para a casa espírita e ela quer que o Centro Espírita resolva um problema que ela criou para continuar sendo como ela sempre foi. Então, alimentar a melhor parte é muito desafiador. Porque, assim, aquela pessoa que passou um tempo cometendo um erro ou se vitimizando, né? Ela tem a tendência a voltar para aquele lugar de vitimização, de erro. Ela tem essa tendência. Então, toda vez que ela percebe que ela está voltando para aquele caminho, ela tem que fazer uma força enorme para não ir para aquele caminho. Então, quando a gente fala em superação, quando a gente pensa em Paulo de Tarso, que perseguia, que matava cristãos, e que daí ele encontrou Jesus e ele mudou radicalmente o rumo da vida dele, não foi fácil. Não vamos romantizar a superação. Aí a gente vê as Paralimpíadas, né, superação, como se fosse fácil. Mas é todo dia um dia de ir contra as próprias tendências. Porque aquilo continua dentro da pessoa. Né? Aquele que quer que a hortaliça aumente ali de preço e não dá nada para as criancinhas, ele vai continuar tendo essa tendência dentro dele, ele vai ter que lutar contra aquilo todos os dias. Né? E aí a gente vai ter que escolher quem vai alimentar nessa nossa luta interna, nesse nosso processo de transformação. E a gente não tem dimensão da dor do outro. A gente fala em empatia, mas quando a gente conversa com o outro, a gente nunca vai conseguir chegar. A empatia é uma tentativa de entender a dor do outro, de olhar para a dor do outro com mais propriedade. Não é sentir a dor do outro, mas é buscar se colocar ali, entender que ele está sofrendo. Mas a gente nunca vai ter uma dimensão completa da dor que ele enfrenta. Porque a gente olha aquilo que chama atenção. Né? Eu gostaria de falar em público igual a fulana, não consigo falar em público. Mas eu tenho as minhas limitações, que você não tem. Então você olha para aquilo que te falta, olha, chama atenção no outro aquilo que falta em você. E não vê. Né? Tua juventude, isso é novo, é fácil, arruma logo um emprego. Tá? Mas quando a gente era jovem, né, era mais difícil, tinha muitas coisas difíceis, a insegurança, a incerteza do futuro. Então a gente tem que olhar para o outro com mais profundidade, vendo que é um ser que está aqui, porque muitos poderiam estar aqui. Quantos espíritos não reencarnados que estavam querendo reencarnar no lugar da gente? E nós estamos aqui justamente para travar essa luta, para nos transformar e para nos melhorar. Né? Então, assim dizendo, Jesus aceitou o convite
de Jeroboão, Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias, para que lhe partilhasse a ceia. E é muito simbólico, essa questão da ceia é muito simbólica em Jesus. A última ceia. Veja, ali aquele momento em que ele multiplica os pães, que eles estão viajando, eles estão andando para outra cidade. Mateus diz, ó, tem pouco pão, né? Tem pouca coisa aqui. E aí ele multiplica os pães. E quando ele multiplica os pães e os peixes, tem aquela multidão. Mateus chega, olha, não vai dar, tem só isso aqui, tem pouquinha coisa. Vamos mandar para o pessoal embora, né? Aí se livra da responsabilidade, cada um por si. Jesus diz, não, onde é que eles vão comer? É longe? Onde é que eles vão comer? Onde é que eles vão tomar água? O que eles vão fazer? Ficar ali pelo caminho? À beira do caminho? Jesus pensou, não, vou multiplicar aqui. E essa questão simbólica da ceia, de partilhar, porque o pão é o conhecimento de Jesus, que ele divide com os demais. E por que ele pede para os 4 partilharem a ceia com ele? Veja que não foi Jesus ali que compartilhou. Porque ele pede para que você compartilhe com ele as tuas dores e inquietações. Ele pede para que os 4 dividam com ele as suas angústias. Para que ele possa, então, dar uma resposta àquelas angústias. Então, Jesus se apropriava desse momento em que se alimenta o corpo e simbolicamente se compartilha algo. Você compartilha comigo, ó, passa ali a água, passa ali o pão, né? Você traz para mim isso. Isso tem todo um ritual que a gente tem na vida também. Né? Você está numa mesa grande com várias pessoas, que é a sociedade. E essa sociedade, se você está na ponta do mês, opa, vai pagar a conta. Mas quem está na ponta tem que pedir para os outros alcançar. Não alcança nada, só alcança quem está na frente. É o que tem que ser servido. Porque a maionese está lá no meio, tem que pedir, tem que esperar, né? O outro se serve e tal. Às vezes ele é o último a ser servido. Então, o compartilhar, ele é muito frequente nessa liturgia, nesse mostrar a vida de uma forma didática. Então ele pede ali para que esses 4 homens eles compartilhem o pão, né, um pão simbólico, que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro em prodigiosa comunhão de interesses e de ideais que sentiam-se diferentes, transformados e felizes. Então, qual a função de vocês estarem aqui, de nós estarmos aqui? É de nós nos entendermos como espíritos. Porque a gente passa o dia mergulhado no mundo material, vai para o trabalho, domingo vai fazer compra, né? Vai no mercado para aproveitar, não correr. Aí acaba sendo a mesma correria do dia a dia, aí lava verdura, fruta, organiza tudo para a semana. A gente está mergulhado no mundo material. E tem que ser, né? Tem que fazer, não tem outro jeito, tem que se organizar. E aí a gente vai para o trabalho, pega a criança na escola, leva a criança daqui, a loucura da vida. Então, aí a gente se entende no dia a dia como um ser humano, como um corpo. Mas não somos só corpo. E quando a gente entra na casa espírita, a gente quer ter contato com a nossa porção espiritual. O pertencimento, a questão do pertencimento. Não existe sociedade humana descoberta na história que não tenha tido uma religião. Porque nós temos que ter essa sensação de que nós fazemos parte de algo maior. E essa questão de, mas eu sou tão pequeno, nossa, nós somos tão pequenos, olha o sol é tão grande.
Não. Esse é um ponto de vista. Nós fazemos parte de algo maior, de um projeto de Deus que é muito grande e muito bonito. Nós temos que estar conectados e à altura desse projeto de Deus, que é algo maior e melhor para todos nós. Então, quando a gente vem para a casa espírita, a gente se dá conta disso e a gente se torna mais leve, porque a gente se reconecta com a nossa espiritualidade, com o espírito que tem essas memórias de vidas passadas, que tem momentos de recordações, momentos vividos, superações. E eu estava assistindo uma palestra do Arthur Valadares sobre Simão Pedro. A palestra era Pedro, tu me amas? E aí ele lembra que quando Jesus foi crucificado, morreu, e aí depois foi toda aquela confusão. E os apóstolos, num determinado momento, eles estavam fechados numa sala, porque eles não sabiam o que ia acontecer, se iam matar eles também e tal. E Jesus chega. Jesus chega e ele não diz assim, ele não chega para Pedro, poxa, Pedro, era brother, era amigo, você fugiu, cadê os outros? Estava ali crucificado, tinha só João ali. João, que tinha o quê? 16 anos. Era um menino, estava ali do lado da Maria, João, na frente da cruz, e os outros tinham sumido. Ele não cobra nada de ninguém. Ele não diz até que vocês estavam, o que aconteceu. Ele chega e diz, a paz esteja convosco. Isso é Jesus. E aí tem aquela história, diante das coisas, diante dos desafios da vida, a gente se perguntar, mas o que Jesus faria? Mas será que a gente alcança Jesus? Será que a gente não está mais para Pedro? Porque Jesus, nós não somos seres simples. A gente tem um inconsciente profundo, um subconsciente, e tem muitas coisas, a gente não tem acesso ao subconsciente, ao inconsciente profundo, e a gente não sabe manusear esses estados de consciência que Jesus sabia. E Jesus era uma pessoa resolvida, um espírito bem resolvido. E quantas questões mal resolvidas nós ainda temos, que nos impedem de agir como Jesus? A gente age mais como Pedro. E às vezes nos perguntar, ao invés de nos perguntar como agiria Jesus, nos perguntássemos, se eu fosse Pedro, o que Jesus me diria? Porque tem muitas conversas na literatura espírita, tem muitas conversas de Jesus e de Pedro, que são muito bonitas, como eu falei, e que são muito interessantes, e que nós não podemos, assim, ler como o espectador, não precisamos ler como o espectador, mas nós podemos nos colocar no lugar de Pedro. Se eu fosse Pedro, acho que eu falaria isso aí. Acho que eu diria essa coisa aí que Jesus disse, não é bem assim. E aí a gente se coloca na história no lugar de Pedro. Entende aquela mensagem de Jesus para nós. E se eu fosse Pedro? E às vezes a gente se sente Pedro. E diz, eu estou sendo Pedro hoje. Hoje eu acordei bem Pedro. Cortar a orelha ali do centurião. E essa benevolência, a caridade, benevolência, indulgência, perdão, a benevolência de Jesus. Então Jesus diz, me passa o pão aí, eu estou com fome, vamos tomar um vinho, uma água aqui, e começa a conversar com eles como alguém, não alguém que fala assim, de dedo em rístico, dando soco na mesa, não, ele conversa com as pessoas. Imagina como era gostoso conversar com Jesus, né? Aquela pessoa que flui a conversa. E aí, como é que tá? O que você faz mesmo? Esse joalheiro. E aí começa a desenvolver a conversa, você começa a sentir bem. E a sentir desse jeito aqui, ó. Tá numa mesa conversando com uma pessoa e você se sente assim, ó.
guardava a impressão de viver no futuro, em prodigiosa comunhão de interesses e ideias. Que conversa gostosa! Né? Imagina que delícia! Que sentiam-se diferentes, transformados e felizes. Então, a casa espírita, ela é o espaço onde nós buscamos isso. Nós nos sentirmos transformados, felizes e revitalizados. Como sentarmos na mesa com Jesus e bater um papo com ele. Essa é a função. A gente sai para a vida com mais leveza. A gente sai para a vida se relacionando com as pessoas de uma outra forma. E esse é o objetivo da doutrina espírita. A gente fala em mediunidade com Jesus, mas esse é o objetivo de todo o trabalho da casa espírita com Jesus. Guiado por Jesus. Fazer com que as pessoas sejam acolhidas e que aqui dentro se alimente a melhor parte. A melhor parte daquela pessoa. E Emmanuel nos diz, alimenta a melhor parte e quanto ao resto, confia no Senhor. Confia em Deus. Confia no processo com relação à outra parte. Porque aí às vezes a gente julga a parte que não está tão boa em nós e no outro e acaba alimentando essa parte também. Porque falar dela, como Pedro falou, é alimentar essa parte. E quando a gente pensa no ser, no espírito, não tem outro caminho que não seja o da reconciliação consigo mesmo, da restauração dos nossos equívocos, dos nossos erros. Esse é o caminho. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que trilhar esse caminho. Jesus e Simão retiraram-se igualmente e quando se acharam sozinhos, passo a passo, ante as estrelas da noite calma, o rude pescador exprobrou o comportamento do divino amigo, formulando perguntas através de longos arrazoados. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio para os bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer a benefício dos homens retos? Então a gente... E já é um julgamento, né? São maus. Esses são homens maus. Que eles são homens bons. Ele já estava taxativo. Aqueles caras ali eram maus, não entendi. Por que você sentou, sorriu para eles? Não entendi. E aí Jesus fala, o Cristo escutou as objurações em silêncio, e quando o aprendiz calou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve. Então Jesus, ele ouvia. Jesus sabia ouvir. E esse é um outro ponto muito importante. Porque quando você está dizendo alguma coisa, e essa coisa não é muito coerente, e o outro fica calmo na tua frente. Faz cara de paisagem e fica calmo. Você começa a se ouvir, né? E aí você começa a perceber as incoerências daquilo que você está falando para o outro, ou do outro. E ouvir, que Jesus sabia fazer muito bem, é estar inteiro. Não é pensar que eu tenho que tirar a marmita do congelador, senão vai ficar muito tempo no micro-ondas no trabalho amanhã, né? Porque senão, né, vai chegar congelada no trabalho, vai ser difícil o negócio. Não é ficar pensando nisso. Ah, que roupa que eu vou? Será que faz frio ou calor amanhã? Né? Porque o tempo tá difícil o tempo. Eu não sei se eu boto casaco, se eu não boto casaco. Você fica pensando nisso enquanto o outro está falando da sua vida. Você... Não. O acolhimento no ouvir que Jesus fazia é colocar o pensamento para o lado. Depois eu penso nisso, a marmita, depois eu vejo isso. É dar atenção, manter o cérebro atento e pronto a receber o que o outro está dizendo. Percebe-se quando a pessoa não está ouvindo, ela só está esperando a vez dela de falar.
que você faz? Você ouve ou espera a tua vez de falar? Ou e tem aquela conversa boba, né? Às vezes que a gente fala uma coisa, aí o outro fala, a gente espera a resposta do outro, mas o outro fala a ideia dele sobre outra coisa. Então, eu falo sobre cactos, ele vem falar sobre o motor do carro dele. E aí eu tenho certeza absoluta que ele não me ouviu. E é uma conversa decepcionante. E às vezes a gente se porta assim. E Jesus ouvia. Ouvia, e quando a gente ouve, a gente consegue dar uma resposta profunda. Uma resposta que ela é uma frase impactante, como fez Jesus. Eu não vim à terra para curar os sãos. Né? Faz todo sentido. A gente pensa, Jesus, eu não mereço. Não, ele é um médico. Ele não veio aqui para curar os sãos. Ele veio por nós, que ainda estamos doentes. E precisamos muito do amparo dele e precisamos muito da compreensão dele. Então, e outra coisa, às vezes a gente pensa assim, sou espírita, eu sou melhor que os outros. Eu não sou melhor que os outros porque eu sou espírita. Eu sou espírita porque aqui tem um diálogo, tem um diálogo com aquilo que eu sou. Essa forma de pensar, o contato com Deus, com a espiritualidade, dialoga com o meu espírito e a minha história espiritual. Eu não sou melhor que ninguém. Eu também sou doente. Eu também preciso de cura. Então, às vezes a gente, porque às vezes até se reclama, no caso espírita é difícil, às vezes né, tem conflitos, mas tem conflitos por quê? Porque nós somos pessoas que ainda precisam de cura em muitos aspectos, em muitas camadas do nosso ser, físicas, espirituais. Então Jesus está aqui do nosso lado para nos curar. Por isso ele tem essa compreensão. Por isso ele tem essa atenção. Se não é para dar essa atenção para os doentes, é para dar para quem? E a gente fica pensando na questão de recompensa. Não é uma recompensa. Tem que ter mais cuidado aquele que necessita mais. E não aquele que foi bonzinho. Aquele que foi bonzinho vai ajudar, vai virar auxiliar de enfermagem, vai virar médico, vai virar enfermeiro, vai ajudar no trabalho. Porque aqueles que estão mais doentes precisam de mais atenção. E às vezes a gente está doente, a gente precisa de atenção. E a gente precisa se deixar ajudar também por Jesus e pelo próximo mais próximo, através do qual ele vai nos ajudar. Então essa é a reflexão que eu trouxe a partir desse diálogo profundo e tão humano, né, entre Jesus, Pedro e outras pessoas. Muito obrigada.